Olá, sejam bem-vindos à primeira aula de arte da EJA sexta etapa. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou fazer uma revisão de alguns conteúdos que foram abordados ano passado. Então, vamos ao conteúdo da aula de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre ilustração, logotipos e símbolos. O que vem ser uma ilustração, você sabe? E o logotipo, símbolos. Todas essas palavras, elas fazem parte do nosso cotidiano. Então, vamos agora ao conceito de que vem ser o que é ilustração. Bem, a ilustração, ela é uma imagem que pode ser um desenho, uma pintura, uma colagem ou uma fotografia, normalmente figurativa, ou seja, que representa algo e é usado para explicar um texto ou imagens. Ela é uma forma não textual de passar uma mensagem, geralmente acompanha um texto. Então, o que é a ilustração? A ilustração, ela está representando ali um texto. Por exemplo, quando você vai numa livraria, numa biblioteca, aí você observa aquele livro com uma capa muito bonita. Aí, ao olhar com atenção o livro, você chama atenção. Então, através daquelas imagens ali, você identifica rapidamente do que trata o livro. Ou é um romance, ou uma história infantil, ou um livro de qualquer outro assunto. Então, ali na capa, imediatamente, ao observar a imagem, ele vai contar ali a história. Aqui nós temos uma imagem de vários livros. E cada um livro desse, ele tem um assunto específico. Por exemplo, vocês têm várias disciplinas. E ao observar no livro de vocês, por exemplo, no livro de arte, o que vem ser a ilustração ali? Ou é um quadro, ou é um pincel, ou é uma tinta, uma escultura. Então, quando você olha aquele livro ali, você olhando as imagens, imediatamente você vai identificar como livro de arte. Então, qualquer livro, ele vai contar ali uma mensagem, o que tem ali no livro. E também quando você vai ao cinema, não tem uns cartazes, né, uma foto, e através ali do cartaz, das imagens, você identifica que tipo de filme é aquele, se é romântico, se é de aventura, se é de terror. Então, a ilustração serve ali para contar uma mensagem através das imagens. Então, o termo, ele permite fazer referência ao desenho, à estampa ou à gravação que adorna, documenta ou decora um livro, como eu falei para vocês. E, observando essa imagem, o que vocês pensam ao olhar esse livro? Logo, quando vocês observam, vocês verificam que aí trata-se de um livro infantil, né, na Idade Média. Por que da Idade Média? Porque durante esse período que existiam os castelos, os príncipes, as princesas. E trata-se de quê? De uma história infantil de conto de fadas. Então, a imagem, a ilustração, ela mostra ali uma mensagem de que contém ali aquele livro, o que representa aquele livro. Dando continuidade, qual é a função da ilustração? Não é ser apenas uma ilustração ou desenho, ela pode ser usada para esclarecer uma mensagem, como eu já falei. Também existe a ilustração digital. O que vem ser a ilustração digital? É uma manifestação de arte gráfica feita exclusivamente por meio de softwares, que são programas de computadores. Principalmente o Photoshop, que é um aplicativo que ele trata as imagens, ele aperfeiçoa, e vários profissionais usam esse Photoshop como modelos, como jornalista e também no dia a dia. As pessoas sempre retocam ali a imagem antes de colocar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Então, esse Photoshop, ele trata as imagens, ele deixa as imagens perfeitas. Essa técnica ganhou o mercado, disparou à frente. Vamos dar continuidade? Bem, ele disparou à frente da ilustração tradicional por ser muito mais rápida, não só para produzir, como também para modificar. Nós vamos colocar um vídeo agora que vai mostrar
como é feita essa ilustração digital. Então, vocês estão vendo no vídeo aí, é um profissional, um ilustrador, que ele está aí produzindo uma imagem de uma ilustração digital. Ele está produzindo a imagem da professora Lúcia, que é uma professora de arte aqui do Centro de Mídia, que logo, logo vocês vão conhecê-la. Então, a ilustração digital, ela é muito mais rápida. Então, vários profissionais da produtora aqui do Centro de Mídias, eles utilizam esse programa. Como vocês viram, nós temos vários desenhos aqui que ilustram nossas aulas. Então, nós temos os alfas. Então, é uma técnica muito mais rápida, através do computador, porque antes da ilustração digital existia aquela manual onde os profissionais tinham que pintar uma tela, desenhar. Então, o processo era muito mais lento. Então, com essa tecnologia digital, tudo é feito rapidamente. Então, vocês puderam ver aí um ilustrador como é produzida essa técnica, né, do desenho digital. Então, como vocês viram, a ilustração ela pode ser uma imagem, não é isso? Um desenho, uma pintura, pode ser também um desenho digital, como vocês puderam ver, e ela explica alguma coisa, ela dá uma mensagem, ou o que tem no conteúdo do livro, ou no cartaz de um cinema, ou mesmo uma obra de arte, ali ela pode ilustrar também uma imagem. Por exemplo, durante a Idade Média, havia as ilustrações na igreja, que eram imagens de santo que contavam as histórias dos santos ali através das imagens, contavam as histórias bíblicas, porque a maioria dos fiéis não sabiam ler. E agora vamos conceituar para vocês o que é que vem ser símbolos e logomarcas. Bem, segundo a semiose, que é o processo de significação, a produção de significados, os signos são ícones e símbolos, ou seja, a semiose ela dá significado às coisas. Tudo ao nosso redor tem um significado, tem um sentido. Então, a semiose, ela dá sentido às coisas. E tanto os ícones quanto os símbolos, eles são signos. O que vem ser signo? Bem, o que é signo? O signo ele é a representação de algo que atribuímos valor, significados ao sentido. Então, tudo que está ao nosso redor, tudo que pensamos, ele pode ser considerado um signo. Quando pensamos, por exemplo, em um som, ele sempre vai remeter a algum acontecimento na nossa vida, uma tristeza, uma alegria. Então, isso é um signo. Ou uma imagem também, quando pensamos num animal, a maioria de vocês, eu não sei todos, tem um animal de estimação. Aí quando vocês observam a imagem de um gato, aí vocês vão lembrar daquele animal que tem na casa de vocês, um gatinho. Então tudo que pensamos, tudo que tem ao nosso redor, tem um sentido. Então tudo isso são considerados signos. E o que vem ser o ícone? Os ícones eles também são signos que guardam uma relação de semelhança com o que representam. São os tipos de signo mais fáceis de serem reconhecidos. Ora, vocês estão vendo aí uma imagem de um animal. Todos vocês reconhecem que animal é esse? Alguns de vocês nunca viram pessoalmente esse animal. Só essa imagem, que animal é esse? Alguns reconhecem a imagem porque já viram em filmes, já viram pessoalmente, e alguns sabem que isso é a imagem de uma girafa. Mas outras pessoas nunca viram essa imagem, então ele não vai reconhecer. Então, quando observa essa imagem, é apenas a imagem de um animal. E quem reconhece a imagem é a imagem de uma girafa. Então, o ícone, como vocês podem ver, ela tem uma relação de semelhança com o que representam, certo? Então, essa imagem aí representa um animal ou uma girafa, para quem conhece. Então, ícones é isso. O ícone também pode ser
uma pessoa que se destaca em qualquer área profissional, por exemplo, na área da arte, por exemplo, Pablo Picasso é o ícone do cubismo, o Kandinsky é o ícone da arte abstrata. Então, quando a pessoa se destaca muito em uma área, ela é chamada de ícone. E o que vem ser o símbolo? Os símbolos se apresentam e depende daquilo que você reconhece para ser compreendido. Mas o fato de você não reconhecê-lo não significa em absoluto que o elemento iconográfico não esteja presente. O que é esse elemento iconográfico? A iconografia, ela estuda o significado das imagens. Por exemplo, aí vocês têm 3 imagens. Logo, a primeira imagem, todo mundo que é cristão já sabe que é o símbolo do cristianismo, que é uma cruz. E depois nós temos uma cruz vermelha com fundo branco e uma cruz branca com fundo vermelho. Quem não reconhece esse símbolo vai dizer, bem, isso aí são cruzes. Então, é um ícone de uma cruz. Mas quem reconhece essa cruz vermelha, sabe o que é uma maior instituição humanitária do mundo, que ela leva auxílio àquelas pessoas que sofreram de guerra, que sofreram de desastre natural. Sabe que isso aí é a cruz vermelha e também ela pode simbolizar os hospitais, ela sinaliza. Então, quando você reconhece que é a cruz vermelha, é um símbolo da cruz vermelha. E aquela outra cruz branca ali, o que representa? Quem identificou como a bandeira da Suíça, então é o símbolo nacional da Suíça. Mas quem olhou e viu só, não, isso é uma cruz branca, então é o ícone de uma cruz. E quando você já sabe o significado que é um ícone nacional, aí você vai identificar como o símbolo da Suíça. Então, os símbolos, eles são signos muito mais complexos, como eu já expliquei para vocês. Não guardam qualquer relação de semelhança com a coisa representada. A relação é puramente convencional. Para compreender um símbolo, é necessário aprender o que ele significa. O símbolo estabelece uma associação de uma coisa a outra através da experiência adquirida. Aí vocês estão vendo a imagem de um indígena. Cada cultura indígena, ela tem um simbolismo ali. Por exemplo, na pintura corporal, cada etnia tem um significado. Cada pintura, cada traço é um simbolismo ali daquela etnia. Alguns traços significam que o indígena vai para a guerra, outros traços significa que ele é casado, que é solteiro. Então, existe uma simbologia muito grande ali no grafismo indígena. Então, para você compreender esse grafismo, essa pintura corporal, você tem que estudar um pouco, ou então conversar com várias etnias indígenas para compreender o significado desse simbolismo. Bem, as cores também são um elemento a ser considerado. O vermelho era um pigmento caríssimo e, consequentemente, assume com frequência um valor representativo de nobreza e ou riqueza. Durante a Idade Média, o vermelho era considerado uma cor da nobreza. Então, só as pessoas, os reis, as rainhas, as pessoas da igreja, elas poderiam usar o vermelho, porque era um tingimento muito caro e o povo não usava esse simbolismo. Como vocês podem ver aí, o vermelho era uma cor utilizada apenas na realeza. E também tem um outro simbolismo do vermelho, ou das cores, no vestido de noiva. Nós temos a primeira ali noiva de branco e a outra de vermelho. Então isso é cultural, cada cultura tem um simbolismo ali nas cores do vestido. Aqui no Ocidente, principalmente no Brasil, as noivas casam-se de branco. E já lá na Índia, no Oriente, já é da cultura deles as moças casarem de vermelho. Vamos dar continuidade? Bem, e agora vamos falar um pouco sobre logotipo. O que é logotipo? Um logotipo é composto pelo símbolo e pela tipologia que juntos formam o logotipo em si. É a forma de representação do nome de uma empresa com o tipo de letra característico. Ou seja, para criar um logotipo é necessário estudar o conceito da empresa.
Então, quando você sabe se é uma empresa ou se é uma instituição de ensino ou se uma fábrica que quer vender produto, então a pessoa, o profissional que vai fazer esse logotipo, ele tem que fazer um estudo. Qual o conceito dessa empresa? O que é que ela quer passar? Então, ele faz um estudo, coloca ali uma letra estilizada e juntamente ele cria um símbolo para o quê? Para identificar a empresa. Então, o logotipo, ela é a identidade da empresa. Então, tem que ser um logotipo forte, que chama a atenção ali das pessoas, para que ela lembre daquele logotipo. E o que é logomarca? É uma palavra praticamente inexistente no vocabulário dos profissionais do mercado publicitário. Muitos a consideram neologismo, ou seja, uma palavra que surgiu de outra. Ou seja, é uma palavra inventada, abrasileirada, para a representação de uma nova forma de logotipo. E agora chegou a vez da nossa DLI. Então, vocês vão produzir uma ilustração para a capa de um livro que represente uma manifestação artística do seu estado. Não esquecer de criar um título ao livro, como também inserir o seu nome. Então, como não dá tempo de vocês desenharem, vocês vão apenas escrever qual seria essa manifestação, que símbolo vocês criariam para criar a capa de um livro, ou seja, que represente uma manifestação do nosso estado. Então, daqui a pouco nós voltamos para a interatividade.
Olá, estamos de volta para a nossa interatividade e pouquíssimos de vocês responderam a nossa DLI. Que pena, né? Nós temos então aqui só a resposta da Marcelene, que ela ia fazer uma ilustração sobre o folclore do nosso estado, com o título Tarde Cultura do Nosso Folclore. Como vocês sabem, o nosso folclore é riquíssimo. Então, principalmente aqui no estado do Amazonas, nós temos várias manifestações artísticas. Cada município tem a sua manifestação. Por exemplo, lá em Parintins, nós temos um grande festival folclórico, que é o Garantido Caprichoso. É um festival reconhecido mundialmente. Várias pessoas do mundo inteiro vêm lá para Parintins para prestigiar esse festival. Infelizmente, nesses 2 anos, nós não temos nenhum evento grandioso devido a essa pandemia, mas com muita fé, ano que vem eu acredito que essa pandemia já tenha saído, então, e que nós também voltemos às aulas presenciais e que nossa vida volte ao normal. Então, vocês poderiam desenhar ou ilustrar uma história, por exemplo, vocês poderiam fazer uma releitura de uma lenda folclórica, ou seja, nós temos várias lendas. Temos a lenda da Vitória Régia, do Boto Cor-de-Rosa, temos Saci Pererê, temos do Curupira. Então, são grandes manifestações artísticas. Por exemplo, lá em Manacapuru, qual o festival que nós temos lá? É a Ciranda. Olha só, então tem assim várias manifestações que vocês poderiam. O que é fazer releitura? Vocês conhecem várias histórias aqui do Amazonas e vocês podem criar uma nova história a partir dessas que já existem, da releitura. Não é isso? Por exemplo, o Curupira. O Curupira, ele protege, segundo a lenda, as matas, né, do Amazonas. Através do que? Ele tem os pés para trás, então ele engana os caçadores. E também temos a cobra grande, também, que ela é uma protetora também das nossas riquezas. E a partir disso, vocês poderiam, assim, alguns de vocês falam assim, não, mas eu não sei desenhar, não tenho criatividade, mas a partir do momento que vocês começarem, vocês vão saber o grande potencial que cada um de vocês tem. E também vocês podem criar várias outras escolas, ou várias outras histórias do cotidiano de vocês, até mesmo do aula em casa, que vocês têm que prestigiar, têm que estar toda noite assistindo às aulas. Isso é muito importante para o desenvolvimento de vocês, no intelectual, também profissionalmente. É importante que vocês assistam às aulas. E temos pouquíssimo tempo já para falar. Infelizmente, eu estou vendo aqui, a maioria de vocês está muito tímida, não está respondendo às DLI, mas uma outra oportunidade, numa outra aula, tenho certeza que vocês vão participar mais. Nós vamos também ter o praticando, que são 4 questões que vocês vão responder. Então é importante essa interatividade, que vocês respondam através do chat público, que é muito importante essa participação de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Numa outra oportunidade, nós vamos estar aqui de volta com Praticando. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula de arte. A sua aula continua no próximo vídeo.